Olá, é com muita alegria que estamos estudando o livro de Romanos. Gostaria de trazer a sua memória parte daquilo que introduzimos na primeira videoaula. Nós chamamos a sua atenção para a forma que o livro foi escrito. Então, o livro foi escrito de uma forma de perguntas e respostas. As perguntas são perguntas de retórica, perguntas onde o autor do livro, ele questiona, mas ele mesmo responde às perguntas levantadas. E isso, na literatura, nós denominamos como diatriba. Então, essa foi uma primeira observação e gostaríamos de relembrá-lo. Relembrar também de algumas palavras que este livro traz para nós. Primeiro, várias palavras, vários significados de uma mesma palavra, como a palavra carne. Então, nós temos vários significados e ressaltamos ali a importância que nós, estudantes da palavra, precisamos ter em relação à palavra carne nos seus vários significados. Também chamamos a sua atenção para a palavra todos. Então, o livro está permeado desta palavra, inclusive o capítulo 1, versículos 16 e 17, ele vai dizer: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela do evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Então, a palavra todos é uma palavra que nós ressaltamos na primeira videoaula para nós prestarmos atenção. Uma outra palavra que nós chamamos também a sua atenção foi a palavra evangelho. Evangelho. O evangelho é uma palavra que é o evangelho, uma boa notícia, uma boa nova. Então, esse livro vai chamar a atenção dessa palavra evangelho. Inclusive, quando nós olhamos esse livro, e no literário a gente vai poder ressaltar ainda mais, dado para este livro o título de carta ou epístola. Mas muitos hoje têm entendido que, em razão da forma que foi escrita, em razão do conteúdo desse livro, ele não seria tratado como uma carta, e sim como um tratado teológico. Mas no literário nós vamos trabalhar isso um pouquinho mais. Então, eu chamei a atenção de vocês também para a leitura de um material complementar, um material muito rico, muito útil e vai nos ajudar muito. Ele não substitui em nada a sua leitura da Bíblia, mas é um material riquíssimo e que gostaríamos mesmo como escola, como EB Online, chamar a sua atenção para essa leitura adicional. Imprima, leia no seu computador, mas tenha um tempo de leitura desse material, um material muito rico. E a última observação que nós fizemos na primeira videoaula é a quantidade de citações que esse livro tem, que esta carta tem, que esta epístola tem, em relação ao Antigo Testamento. São mais de 120 citações do Antigo Testamento. Então, nós podemos dizer que ele é repleto de bibliografia. A bibliografia usada neste livro é o Antigo Testamento. E no versículo 2 do capítulo 1, ele já vai dar ênfase a esta bibliografia, que é o Antigo Testamento, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras.
E essa palavra Sagradas Escrituras, ele está fazendo uma referência ao Antigo Testamento. Então, que você aproveite bem a primeira videoaula e essas considerações que estamos fazendo para você. Hoje a nossa aula, o foco dela é trabalhar com o método crítico. O método crítico, a importância do método crítico junto com o método histórico é para que você faça uma boa interpretação. Evite trazer para dentro do livro heresias, evite você trazer para dentro do livro péssimas interpretações. Então, a importância do literário não está simplesmente em saber quem escreveu e quando escreveu, mas o contexto que foi escrito. Então, juntos, literário, mais panorâmico, mais histórico, mais o método crítico, nós vamos fazer uma excelente interpretação. Então, nós vamos trabalhar basicamente nesta aula sobre o método crítico. Então, a primeira pergunta do método crítico é: quem escreveu esse livro? Quem escreve esse livro? Qual a evidência interna? Ou seja, qual a evidência do próprio livro dizendo quem é o autor deste livro? Antes de trabalhar com esta pergunta, gostaria de levá-los ao capítulo 16. Capítulo 16 do livro de Romanos, versículo de número 22. 16, 22. E diz o seguinte: eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Então, nós já, com base na evidência interna do livro, nós temos uma evidência dentro do livro que este livro foi escrito por Tércio. Então nós temos uma evidência dizendo: eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Agora, Tércio está escrevendo o que? Escrevendo ele mesmo, escrevendo dele mesmo, ou o que está acontecendo aqui no livro? Então, nós acreditamos que Tércio simplesmente é um escrivão. E ele está escrevendo algo que alguém está ditando para ele. E eu gostaria de chamar a sua atenção para essa questão da autoria. Não da escrita, mas da autoria. Quem escreve esse livro? Então, primeiro nós vamos ver em Romanos 1:1, ele vai dizer: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então nós vemos uma evidência interna dizendo que quem escreve esse livro quem é o autor desse livro, não quem escreve. Quem é o autor desse livro é Paulo, mas quem escreve é o Tércio. Nós temos uma outra evidência dentro do livro, no capítulo 11, versículo 1, ele vai dar uma característica, vai trazer características pessoais. O autor, o Paulo, está trazendo características pessoais dele, dizendo assim: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então, Paulo trazendo características familiares, da sua descendência. No mesmo capítulo 11, no versículo de número 13, ele vai dizer: dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Então, outra evidência interna do livro, onde o próprio autor está trazendo características dele mesmo. No capítulo 15, versículo 16, ele vai trazer: para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja agradável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Ele está trazendo evidências dele, referências dele próprio. E nós vamos encontrar também, no mesmo capítulo 15, versículo 25, versículo 26 e versículo 31, nós vamos encontrar
evidências do próprio apóstolo Paulo. Então, quais são as evidências internas? Então, o livro, a carta vai trazer que o autor desse livro, o autor dessa carta é Paulo. As referências são claras, dando como Paulo, o autor. E a escrita é por Tércio, como está escrito no livro. Mas o livro tem uma preocupação muito grande. Traz-nos uma preocupação muito grande. Por quê? Paulo não tinha ido a Roma ainda. Paulo não visitou Roma da forma que ele gostaria de visitar Roma. Então, como é que o capítulo 16 do livro da carta aos Romanos tem tantos nomes? Então, há uma refutação muito grande com base nesses nomes do capítulo 16, que eles dizem que é um acréscimo posterior, ou seja, foi uma carta enviada para todos os povos daquela época, e quando as pessoas estavam fazendo uma cópia, eles colocavam o nome da cidade. Então, por exemplo, quando você olha no versículo 7 do capítulo 1, ele vai dizer assim: a todos os amados de Deus que estais em... Então, esse espaço ficaria em branco, e quando se fazia uma cópia, ele colocava o nome da cidade. Por exemplo, colocava o nome da cidade de Curitiba, colocava o nome da cidade de Roma, poderia colocar Moçambique, ele poderia colocar Estados Unidos, ele poderia colocar qualquer lugar, qualquer nome. Então, a refutação da autoria de Paulo está exatamente no capítulo 16. São vários nomes. E Paulo não conhecia todas essas pessoas. Mas nós queremos não defender a autoria de Paulo, nós queremos trazer algo que traz crescimento para a sua vida no estudo do livro de Romanos, dado que este livro é um grande livro de transformação de vários homens do passado e provavelmente de transformação das nossas próprias vidas. Então, a refutação é o capítulo 16. Então, nós temos evidências que é o Paulo que é o autor, escrito por Tércio, mas Paulo é o autor. Mas nós temos a refutação dizendo: Paulo nunca foi a Roma. Então, como que isso aconteceu? Então, no livro de Atos, capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 4, nós temos algo que nos leva a pensar a respeito dessa refutação. Ou seja, essa refutação não tem tanto fundamento assim. Por que não tem tanto fundamento assim? Porque há uma evidência externa, ou seja, há uma evidência na Bíblia dizendo que Paulo conhecia esse pessoal. Não pessoalmente, mas conhecia esse pessoal a partir de Áquila e Priscila. Então, vou ler. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Uma evidência muito boa para a gente pensar até de onde foi escrito. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural de Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma Paulo aproximou-se dele. E, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era de fazer tendas. E todos os sábados discorria nas sinagogas, persuadindo tanto judeus como gregos. Então nós vamos ver aqui dois nomes importantes que, se nós confrontarmos com o livro de Romanos, capítulo 16, nós vamos encontrar lá que Paulo faz uma saudação no capítulo 16, versículo 3 do livro de Romanos. Ele faz uma saudação específica a Priscila e Áquila. Então,
Então, ele conhecia essas pessoas, ele ficou com Áquila e Priscila, e o texto de Atos vai nos dar isso como algo que Áquila e Priscila foram fazendo referências do que estava acontecendo na grande cidade de Roma. Então, há uma contradita, ou algo que traz uma evidência muito forte que a refutação não tem base para dizer que não foi Paulo que escreveu. Uma informação bem segura disso daqui, que esse edito que Cláudio fez quando os judeus tinham que sair de Roma, isso aconteceu no ano 49 depois de Cristo. Então 49, Áquila e Priscila saem e passa pela cidade de Corinto. Lá estava Paulo na sua segunda viagem missionária. Encontra esse pessoal lá em Corinto. E se nós observarmos no livro de Romanos, ele vai trazer uma evidência somando a de Atos, dizendo o seguinte no capítulo 16, que é a grande refutação, ser Paulo ou não. No versículo 23 ele diz assim: saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Essa palavra Gaio, esse personagem Gaio, era hospedeiro de Paulo. E se nós observarmos lá no livro de Atos, nós vamos ver que Paulo estava exatamente na casa desse Gaio. E aqui no livro de Atos, ele vai dar o nome desse personagem. O nome desse personagem, Gaio, ele se encontra no versículo 17 do capítulo 18. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancaram. Viram também no tribunal Gaio, todavia não se incomodava com estas coisas. Então, essa palavra Gaio, esse personagem Gaio, seria aquele que estava dando hospitalidade, que estava dando moradia para o apóstolo Paulo. Então, Paulo estaria na cidade de Corinto, recebe Áquila e Priscila. Áquila e Priscila fazem um relatório a respeito da cidade de Roma, da igreja em Roma, a sua importância do evangelho na cidade de Roma. Paulo faz, e depois, por uma necessidade, e nós vamos ver posteriormente a necessidade, nós vamos ver que Paulo está escrevendo a carta aos Romanos. Então nós temos a evidência interna do livro dizendo que é Paulo que escreveu, nós temos uma refutação que o Paulo nunca foi lá, e o capítulo 16 seria uma inserção posterior, mas nós temos no capítulo 18 de Atos combatendo essa refutação, dizendo que é o apóstolo Paulo mesmo que escreveu.